Essa é uma visão inferior, mostrando o mesencéfalo e mostrando a veia basal de Rosenthal. As estruturas venosas são as estruturas mais importantes nos acessos à região da pineal, porque a grande parte da drenagem venosa profunda se faz para essa região através da veia de Galeno. Aqui nós podemos ver a veia basal de Rosenthal circundando o tronco cerebral e recebendo algumas veias de drenagem. Aqui no teto do corno temporal nós estamos vendo a veia ventricular inferior, aqui vindo pelo sulco mesencefálico lateral, a veia mesencefálica lateral, e aqui na porção posterior, onde foi dissecada o sulco calcarino, nós estamos vendo a veia occipital interna. Aqui o sulco calcarino foi dissecado, mostrando a projeção no átrio ventricular, o calcaraves. Essa é uma visão posterior à região da pineal, onde foi seccionado a tenda do cerebelo, mostrando a superfície tentorial do cerebelo. Nesse lado esquerdo foi dissecado novamente o sulco calcarino, mostrando a projeção do sulco calcarino no átrio ventricular, o calcaraves, e no lado direito foi feito um corte coronal, mostrando o calcaraves e o sulco calcarino. Nós estamos vendo a veia cerebral interna sendo retraída, mostrando a pineal no fundo, e aqui o começo o final da veia basal de Rosenthal. Então, a grande maioria dos acessos à região da pineal se faz através da superfície tentorial do cerebelo. Ainda podemos ver nesse slide o esplênio do corpo caloso e a veia pericalosa posterior. Essa é uma visão mais lateral de uma dissecção muito semelhante à anterior, onde nós podemos ver as duas veias cerebrais internas, a veia basal de Rosenthal deste lado, o pulvinar do tálamo, a artéria cerebral posterior. Nesse slide é interessante notar que a artéria coroideia póstero-medial, ao invés de estar se originando do começo da artéria cerebral posterior, aqui está se originando na porção posterior da artéria e se dirigindo para o teto do terceiro ventrículo. É interessante notar novamente como a superfície tentorial do cerebelo faz esse declive à medida que nós nos aproximamos lateralmente. E aqui nós estamos vendo a glândula pineal. Novamente a drenagem venosa nessa região. Nós estamos vendo as veias cerebrais internas, a veia basal de Rosenthal, a veia mesencefálica lateral, a veia ventricular inferior no teto do corno temporal e na porção mediana a veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Nós podemos ver o colículo superior, colículo inferior, o nervo troculiar se originando abaixo do colículo inferior. A veia mesencefálica lateral tem grande importância cirúrgica porque ela pode servir de uma referência para a localização do sulco mesencefálico lateral. Anterior ao sulco mesencefálico lateral, nós vamos ter a porção posterior do pedúnculo cerebral. Agora vamos ver os acessos cirúrgicos à região da pineal. Nós vamos discutir três dos mais frequentes acessos a essa região, que é o acesso occipito transtentorial, que é um acesso
que é o que nós estamos vendo nesse slide, onde estamos vendo do lado esquerdo, onde o lobo occipital é retraído superior e lateralmente, e esse acesso é realizado acima da tenda do cerebelo, e ele é completado através de uma secção da tenda do cerebelo paralelo ao seio reto. Aqui nós podemos ver a porção posterior do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso. Estamos vendo a veia basal de Rosenthal, a veia occipital interna e a veia pericalosa posterior. Se essa é a veia occipital interna, nós estamos olhando para o sulco calcarino. Se esse é o sulco calcarino, nós estamos vendo o giro lingual. E acompanhando mais lateralmente, nós vamos começar a ver a porção posterior do giro parahipocampal. Superiormente ao sulco calcarino, nós vamos ter o istmo do giro do cíngulo. No acesso occipito transtentorial, as estruturas venosas estão localizadas no meio do nosso acesso. Nós vamos aqui identificar as veias cerebrais internas, a veia pericalosa posterior, a veia occipital interna e a veia basal de Rosenthal. A grande vantagem desse acesso é que ele permite uma ampla exposição acima da drenagem venosa, mostrando aqui a porção posterior da fissura interhemisférica. Isso permite que possamos trabalhar tanto acima quanto abaixo das estruturas venosas. Aqui mostrando após a secção da tenda do cerebelo, paralelo ao seio reto, e nós estamos vendo a basal de Rosenthal, a veia cerebral interna do outro lado, a veia da fissura cerebelo-mesencefálica, a placa quadrigêmea com os colículos superiores e inferiores e a pineal. Esse acesso, à medida que nós trabalhamos mais lateralmente, pode expor amplamente a região da cisterna ambiens. Aqui nós estamos vendo a porção posterior do giro parahipocampal, com a artéria cerebral posterior, os ramos inferiores, os ramos que vão irrigar a superfície basal do lobo temporal da cerebral posterior. Aqui, para a localização, nós temos a veia occipital interna, portanto, aqui nós estamos no sulco calcarino, e aqui, então, a porção posterior do giro parahipocampal. Olhando agora para o tronco cerebral, nós estamos vendo a veia basal de Rosenthal, a veia mesencefálica lateral, que vai nos dar a posição do sulco mesencefálico lateral, porção posterior do pedúnculo cerebral. Esse acesso já foi descrito para abordagem de lesões localizadas na porção posterior do giro parahipocampal. O acesso, como é direcionado ao longo da parte mais lateral da superfície tentorial do cerebelo, nos permite uma boa visão da placa quadrigêmea. Nós estamos vendo colículo superior, colículo inferior. E aqui ele permite também uma ampla visão da porção posterior da cisterna interhemisférica. Nós estamos vendo o istmo do giro do cíngulo, o esplênio do corpo caloso, pineal, colículo superior e inferior.
A região da cisterna quadrigeminal pode ser amplamente exposta, mas torna-se mais difícil expor a região contralateral além da cisterna quadrigêmea. Isso porque nós vamos estar limitados pela foice, pelo seio reto e pela drenagem venosa e também pela porção mais alta da superfície tentorial do cerebelo, que é o culmen. Agora vamos ver o segundo acesso, que é o acesso infratentorial supracerebelar mediano. É interessante observar que todos esses acessos aqui realizados foram feitos num mesmo espécime. Portanto, nós estamos vendo exatamente as mesmas estruturas, mas de um ângulo diferente. A grande vantagem do acesso infratentorial supracerebelar mediano é que ele nos oferece uma visão simétrica das estruturas vasculares. Aqui, então, nós estamos vendo a veia basal de Rosenthal deste lado, a veia basal do outro lado, a veia cerebral interna, e aqui uma veia drenando ao longo da superfície tentorial do cerebelo para a veia de Galeno. Aqui nós estamos vendo a pineal, através de uma retração da veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Essa veia geralmente é seccionada no acesso cirúrgico a essa região. Nós estamos vendo o colículo superior, e é interessante notar que, como nós estamos pela porção mais alta da superfície tentorial do cerebelo, é um pouco mais difícil de nós identificarmos o colículo inferior. Mas aqui nós estamos vendo a veia cerebral interna deste lado e a basal de Rosenthal deste lado, e a artéria coroideia póstero-medial se dirigindo para o teto do terceiro ventrículo. Retraindo-se as estruturas venosas, nós estamos olhando aqui para o esplênio do corpo caloso, a pineal e o recesso suprapineal. Interessante comparar com o acesso anterior. No acesso anterior, o acesso occipito transtentorial, nós tínhamos as estruturas venosas no meio do nosso acesso. Nos acessos infratentoriais, nós temos as estruturas venosas no ponto mais alto do acesso. Isso se transforma numa vantagem, porque nós podemos retirar os tumores sem termos as estruturas vasculares no meio do acesso, mas pode ser também uma desvantagem se nós tivermos, por exemplo, tumores como meningiomas que se estendem logo acima dessas estruturas vasculares. Às vezes é debatido se é possível se ter acesso a porções tumorais localizadas acima da tenda do cerebelo através dos acessos infratentoriais. Mas isso é possível através de uma secção da tenda do cerebelo, como nós estamos vendo do lado esquerdo. Então, estamos vendo as mesmas estruturas que nós vimos anteriormente. A veia occipital interna, o sulco calcarino, o istmo do giro do cíngulo, o giro lingual e mais lateralmente a porção posterior do giro paripocampal. Estamos vendo a veia basal de Rosenthal, a veia cerebral interna e a pineal.
Aqui apenas para maior facilidade de localização, foi aberto a tenda dos dois lados e nós estamos vendo então novamente a veia cerebral interna, a basal de Rosenthal do outro lado, do lado direito, a basal de Rosenthal do lado esquerdo, a veia occipital interna, e aqui estamos começando a ver a veia atrial. Outra vantagem do acesso mediano é que ela oferece uma visão direta ao interior do terceiro ventrículo. Aqui foi aberto o recesso suprapineal e nós estamos já olhando para o interior do terceiro ventrículo. Podemos ver a artéria coroideia póstero medial indo para o teto do terceiro ventrículo. E agora o terceiro e último acesso, que é o acesso infratentorial supracerebelar paramediano. Esse acesso pode ser facilmente combinado com o acesso mediano através de uma maior ressecção óssea, e isso é frequentemente realizado. Aqui nós estamos analisando os acessos separadamente, apenas para mais facilidade de entender a exposição obtida com cada um deles. Então, esse acesso, o acesso paramediano infratentorial, também toma vantagem do declive da superfície tentorial do cerebelo. Isso permite uma melhor visão da cisterna quadrigeminal. Nós estamos vendo o colículo superior e inferior, estamos vendo a origem do troclear abaixo do colículo inferior, e isso nos permite também uma melhor visão ao longo da cisterna ambiens, e aqui nós estamos vendo a veia mesencefálica lateral, portanto, estamos começando a ver a porção posterior do pedúnculo cerebral. Esse acesso pode ser também estendido através de uma secção da tenda do cerebelo, expondo a porção posterior do giro para hipocampal. Estamos vendo a artéria cerebral posterior com os ramos para a superfície basal do lobo temporal, e esse acesso já foi descrito também para abordagem de tumores localizados na porção posterior do giro parahipocampal. Estamos vendo a veia basal de Rosenthal, a veia mesencefálica lateral. Podemos ver como esse acesso nos proporciona uma boa visão da porção posterior do pedúnculo cerebral e da placa quadrigeminal. Aqui notamos o nervo troclear e aqui ramos da artéria cerebelar superior. Uma melhor visão da veia basal de Rosenthal deste lado, nós estamos começando a expor o pulvinar do tálamo. Estamos vendo a veia basal, a veia mesencefálica lateral, a veia atrial, a veia occipital interna e a veia cerebral interna. Portanto, podemos notar a complexidade das estruturas venosas nessa região. E aqui também podemos ver a artéria coroideia póstero-medial. Como nós estamos tendo uma visão mais lateral, nós podemos ver muito bem a região da cisterna quadrigêmea com os colículos superiores e inferiores, mas exatamente por essa visão mais lateral se torna mais difícil nós termos uma visão contralateral além da cisterna quadrigeminal, exatamente pelo motivo de estarmos bloqueados pelo cúmen do cerebelo e pelas estruturas venosas. Assim como o acesso mediano, esse acesso é limitado superiormente, o limite dele é
a confluência venosa na ampola de Galeno. Se nós tivermos tumores que se estendam superiormente à ampola de Galeno, é muito difícil nós conseguirmos expor através desse acesso cirúrgico.